Fala, meu irmão, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para você e hoje eu vou falar sobre a unção externa e a unção interna. Sabe, Elias desfrutou dessa unção externa, está lá em 1 Reis 18, lá no capítulo 33, e diz o seguinte: sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizestes voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Sabe? Ali, o contexto dessa história é que os profetas de Baal estavam tentando comprovar que Deus de Baal existe e não era um Deus falso, mas o profeta Elias vai lá e fala assim: os seus deuses são falsos, o único Deus é o Senhor, somente o Senhor é Deus. Então os profetas de Baal vê o Elias, o profeta Elias fazendo fogo cair do céu, e os profetas de Baal acabam assim: meu Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então é comprovado de fato que nessa história somente o Senhor é Deus, o Senhor de Israel. Só que se você for notar mais para frente, lá em 1 Reis 19:4, diz o seguinte: ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe, a unção externa ela é tão forte, mas ela é tão poderosa que o profeta Elias não aguentou tanto poder. Ele pediu para si a morte, ele estava esgotado, ele disse que não aguentava mais, ele dizia: já basta. É claro que, de fato, ele orou para o Senhor e o Senhor fez fogo do céu cair e, de fato, o nome do Senhor foi engrandecido. Mas era tanto poder, era tanta unção que ele pediu para si a morte. Mas nós podemos nos atentar que esse mesmo fogo que caiu do céu, caiu lá em Atos 2 também. Mas de uma forma que não era externa, mas sim eterna, interna. Consumiu também o altar, consumiu aquilo que estava, mas foram dentro dos apóstolos. E eu vou provar aí para você que está lá em Atos 2, lá na frente, sabe? Esse mesmo fogo que caiu do céu, caiu sobre os apóstolos também. Mas a única diferença é que não foi externa, foi dentro dos apóstolos. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sabe, naquela época, antes de Jesus vir, existia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo apossava das pessoas. O Espírito Santo não estava dentro, sabe? Essa unção, a unção, ela diz algo que está dentro de você, mas a unção também pode estar fora de você. E naquela época, antes de Jesus vir, a unção não era interna, porque a unção simboliza o Espírito Santo, sabe? Então Elias tinha uma unção, tinha poder, mas era algo externo, e conforme era externo, isso consumia a sua força, porque era algo externo. Mas quando em Atos 2 veio um vento impetuoso que cai como um fogo e reparte línguas como de fogo sobre os apóstolos, se tornou algo interno. E depois daquilo, Pedro batizou 5.000 pessoas. Depois daquilo, a sombra de Pedro curava. Depois daquilo, Pedro ia e falava e as pessoas eram curadas. Todos os apóstolos receberam um poder. Em nenhum dos momentos diziam que eles estavam cansados ou pediram para si a morte, porque era algo interno, era uma unção interna, era um Espírito Santo interno. Hoje nós podemos desfrutar de algo interno. Hoje nós podemos desfrutar de algo que vem de dentro, não de fora. É por isso que o Espírito Santo nos capacita para fazer grandes coisas. Sabe, naquela época, quando Elias fez fogo cair do céu,
realmente era o poder de Deus que era externo, mas depois de um tempo ele pediu a morte, porque ele não aguentava mais. Hoje nós temos o Espírito Santo, já não pedimos mais a morte, porque o Espírito que está dentro de nós nos renova, nos revigora, e nós temos o mesmo poder que Elias teve. Nós podemos fazer as mesmas coisas que os antigos profetas fizeram, pois também nós somos filhos de Deus, você também é filho de Deus, e há uma unção dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém?